se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O sino misterioso. A pequena vila de São Dimas era conhecida por seu silêncio noturno, quebrado apenas pelo som de grilos e pelo uivo ocasional de um cão distante. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Cláudio, um jovem aprendiz de ferreiro, foi despertado por um som que parecia vir de muito longe, o tilintar de um sino. Ele se levantou rapidamente, confuso, pois sabia que não havia igreja ou campanário na vila. Ao abrir a janela, o som ficou mais claro, como se estivesse ecoando por entre as montanhas. Cláudio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A curiosidade o dominou, mas o medo também. Ele sabia que sair à noite não era seguro, pois a floresta ao redor da vila escondia perigos desconhecidos. Mesmo assim, a curiosidade foi mais forte. Vestiu seu casaco e saiu de casa, carregando uma pequena lamparina. Enquanto caminhava pela estrada de terra, o som do sino parecia guiá-lo. A cada passo, ele sentia que algo maior do que ele estava em jogo, algo que ele não compreendia, mas que o chamava. A vila estava adormecida. Cláudio passou pela praça principal, onde o velho poço refletia a luz da lua. O som do sino parecia vir da direção oposta à floresta, algo que o tranquilizou um pouco. Ele seguiu adiante, com a lamparina balançando em sua mão e o coração acelerado. De repente, o som cessou. Cláudio parou, tentando entender o que havia acontecido. O silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir sua própria respiração. Olhou ao redor, mas não viu nada. Porém, quando deu um passo à frente, sentiu o chão tremer levemente, como se algo tivesse sido ativado. Abaixo de seus pés, uma pequena abertura se revelou, e um brilho fraco escapou de dentro. Cláudio se ajoelhou e viu uma escada de pedra que descia para a escuridão. Seu instinto dizia para voltar, mas sua curiosidade gritava mais alto. Com um último olhar para a vila silenciosa, ele decidiu descer. Cada degrau o levava mais fundo na terra, e o ar se tornava mais frio. Ao chegar ao final, encontrou uma câmara iluminada por uma luz dourada e, no centro, um sino antigo, suspenso por correntes de ouro. Cláudio sentiu o coração disparar. Ele sabia que estava diante de algo extraordinário, mas também sabia que, a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. O sino parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Cláudio hesitou antes de se aproximar, mas sua curiosidade o empurrou para a frente. Ele estendeu a mão para tocar o objeto, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma voz ecoou pela câmara. Quem ousa perturbar o sino do destino? Cláudio recuou rapidamente, olhando ao redor em busca da origem da voz. De uma sombra no canto da sala, uma figura encapuzada surgiu, segurando um cajado adornado com símbolos estranhos. Os olhos da figura brilhavam em um tom dourado, como se refletissem a luz do sino. Eu só ouvi o som e o segui, respondeu Cláudio, tentando manter a calma. Não sabia o que era. A figura inclinou a cabeça, como se analisasse o jovem. Muitos ouviram o chamado ao longo dos séculos, mas poucos tiveram a coragem de descer até aqui. Você sabe o que este sino representa? Cláudio balançou a cabeça. Não, mas sinto que é algo importante. O guardião deu uma risada baixa, que reverberou pelas paredes. Este sino decide destinos. Cada toque seu pode mudar o curso da história, mas seu poder é perigoso. Ele só deve ser usado em momentos de verdadeira necessidade. Cláudio olhou para o sino, fascinado e temeroso ao mesmo tempo. Por que eu fui chamado? Talvez você seja necessário, respondeu o guardião enigmaticamente. Mas só o tempo dirá se é digno. Agora, vá. E lembre-se, nunca toque o sino, a menos que esteja preparado para enfrentar as consequências. Sem entender completamente o que acontecia, Cláudio foi conduzido de volta à escada pelo guardião. Quando emergiu da câmara, o buraco no chão desapareceu como se nunca tivesse existido. Durante o retorno à vila, Cláudio não conseguiu afastar a sensação de que algo em sua vida havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, Cláudio tentou levar sua vida normalmente, mas o som do sino ainda ecoava em sua mente. Ele sabia que algo havia sido despertado naquela noite, algo que não podia ser ignorado.
No entanto, não contou a ninguém sobre sua experiência, temendo que o julgassem louco. Enquanto trabalhava na forja, percebeu que pequenos sinais de mudança começavam a surgir na vila. O rio que havia secado por anos começou a fluir novamente. As colheitas, antes escassas, agora cresciam com abundância. Os aldeões estavam mais felizes, mais unidos. Porém, junto com as mudanças positivas, vieram acontecimentos estranhos. Uma noite, Cláudio foi acordado novamente pelo som do sino, mas dessa vez, parecia estar mais próximo, quase como um sussurro em seu ouvido. Ele tentou ignorar, mas o som parecia invadir seus pensamentos, puxando-o para fora de casa. Ao sair, encontrou o guardião parado na entrada da vila. O cajado brilhava com uma luz fraca, e seu olhar era intenso. O tempo está se esgotando, Cláudio. O sino foi despertado e está influenciando tudo ao seu redor. Você precisa decidir se será o portador deste destino. Cláudio sentiu o peso das palavras. Mas o que isso significa? Por que eu? Por que você foi escolhido? Disse o guardião. Sua coragem e curiosidade abriram a porta. Agora, você deve assumir a responsabilidade ou deixar que o caos consuma sua vila e além. O jovem estava dividido. Parte dele queria fugir, mas outra parte sentia que não podia ignorar o chamado. Com um aceno de cabeça, ele aceitou o desafio. Na noite seguinte, Cláudio foi levado de volta à câmara pelo guardião. O sino parecia ainda mais brilhante, pulsando como um coração. O guardião observou em silêncio enquanto ele se aproximava do objeto. O sino deve ser tocado apenas uma vez, instruiu o guardião. E você deve ter uma intenção clara em sua mente. Pense no futuro que deseja para a vila, mas lembre-se, cada ação tem uma consequência. Cláudio respirou fundo, suas mãos tremendo enquanto se aproximava. Ele fechou os olhos e pensou no bem-estar da vila, na felicidade das pessoas e na proteção contra os perigos externos. Com um movimento decidido, ele tocou o sino. O som foi ensurdecedor, ecoando por toda a câmara e além. Cláudio sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se o sino estivesse conectando a algo muito maior. Ele abriu os olhos e viu a câmara começar a tremer. Você tomou sua decisão, disse o guardião. Agora, enfrente o que vem a seguir. Antes que pudesse perguntar o que isso significava, a luz do sino explodiu, engolindo tudo ao seu redor. Quando Cláudio despertou, estava de volta à entrada da vila. A câmara subterrânea havia desaparecido, assim como o guardião. O sino agora existia apenas em sua memória. Ele se levantou, sentindo-se diferente, como se algo dentro dele tivesse mudado. A vila estava estranhamente silenciosa, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio de paz, como se o mundo tivesse encontrado equilíbrio. Enquanto caminhava pelas ruas, percebeu que as pessoas estavam mais felizes, mais unidas do que nunca. Com o tempo, Cláudio notou que a vila prosperava de maneiras que antes pareciam impossíveis. O comércio floresceu, as famílias cresciam em harmonia, e os perigos da floresta pareciam ter desaparecido. Ele sabia que o toque do sino havia desencadeado tudo isso, mas também sabia que sua escolha poderia ter tido um preço. Cláudio nunca mais ouviu o som do sino, mas sentia sua presença em momentos de silêncio. Ele se tornou um líder na vila, ajudando as pessoas a manterem a prosperidade e a paz. Embora nunca soubesse exatamente o que o sino havia feito, ele compreendeu que o poder do destino estava nas mãos daqueles que tinham coragem de agir. O sino misterioso permaneceu uma lenda em São Dimas, e Cláudio, o jovem aprendiz de ferreiro, se tornou o símbolo de coragem e sacrifício que guiaria a vila para um futuro de esperança e abundância.